Eu vou fazer uma pergunta bem sincera para você. Você realmente entendeu o One Piece? Mais incrível que pareça, o One Piece é muito parecido com o filme Matrix, porque ele parte da mesma lógica. No Matrix, a humanidade era livre, até que os robôs vieram e instauraram um sistema de opressão, e cabe ao Neo, do Matrix, uma figura messiânica, libertar a humanidade desse sistema de opressão. Assim como no One Piece, em que você tinha um reino antigo, onde a humanidade era integralmente livre, mas os outros 19 reinos criaram o governo mundial, criando um governo de opressão. E cabe ao Luffy, que é a figura messiânica, resgatar essa humanidade desse sistema opressor. Estamos falando de uma coisa chamada gnosticismo. O que é o gnosticismo? É a ideia de que a realidade ela é falsa. Ela aprisiona o homem em um sistema onde ele está longe da divindade. E em simbólica, a divindade condiz com a liberdade, quando estamos falando da causa suprema, Deus. Porque, como diz o Evangelho, conhecereis a verdade e ela os libertará. Não preciso dizer que o reino antigo faz um paralelo com o jardim do Éden, onde o ser humano ele era totalmente livre. E ele perde a sua liberdade quando ele peca, ele se torna escravo do pecado. E em One Piece, o pecado original é dado pela criação do governo mundial. E já que sabemos que One Piece nada mais, nada menos é do que a volta a esse estado primordial que era o reino antigo, podemos então fazer um paralelo com Hegel. Por quê? Porque no gnosticismo hegeliano existe a figura da dialética. Para o filósofo, há uma coincidência entre a consciência humana e a consciência divina, como se a consciência da humanidade, ao se entender por completo, correspondesse também à mente do Criador. E isto é visto em One Piece, quando a humanidade ela tenta voltar para o estado do reino antigo, que novamente corresponde ao Éden, o estado onde o homem tinha amizade com Deus. Para Hegel, a consciência da humanidade ela é histórica. Isso significa dizer, é a mente de todos os homens que, ao decorrer da história, buscam a sua emancipação. E isto é marcado por um movimento de vontade. Em One Piece, essa vontade é dada pelas Akuma no Mis e é feita por grandes homens específicos. Para Hegel, a história é movida por grandes homens. Luffy herdar a vontade de Joy Boy não é nada mais nada menos do que o movimento da história, do homem querendo encontrar a sua emancipação. Movimento que é dado pela transformação de um homem que vê o mundo exterior e o transforma. Exatamente em One Piece, há diversas transformações sociais que vão para esse movimento de liberdade. E dentro de One Piece, há o Messias e o Anticristo. Luffy, evidentemente, é o Messias, a figura final que trará a emancipação de toda a humanidade ao dissolver o governo mundial. E o principal anticristo, o agente da Matrix, que quer manter o povo nessa prisão, neste sistema alienante, é Imu-sama, aquele que quer ir contra ao movimento da história de emancipação.